Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Lojas Americanas. Para quem não conhece, a Lojas Americanas é a empresa que atua no ramo varejista, com lojas, tanto com lojas físicas como através do seu site americanas.com ou das suas controladas Submarino e Shoptime, dentre outras. Então, a primeira parte aqui a gente vai falar sobre o resultado do exercício, a gente vai mostrar o resultado do exercício, desde o resultado simplificado aqui, desde a receita líquida até o lucro líquido. Aqui é o quadro onde a gente se baseia todas as nossas informações posteriores. Na sequência a gente fala do balanço patrimonial na parte do ativo e depois a gente dá uma olhadinha na parte do passivo. Tudo isso aqui é um quadro onde a gente se baseia para fazer as nossas análises posteriores. Então, a primeira evolução que a gente vai mostrar aqui é da receita operacional líquida, que variou 24% no primeiro ano de 2013, né, comparando o quarto trimestre de 2013 versus o quarto trimestre de 2012, e 20% em 2014, e aí a mesma comparação entre o quarto trimestre. No acumulado dos 2 anos, 49% foi a evolução na receita operacional líquida, partindo de 3,6 bilhões, chegando em 5,4 bilhões. Os seus custos com produção, como ela compra e vende mercadoria, ela não produz, aqui o custo de produção é na verdade o CMV, ou seja, o custo da mercadoria vendida. E aí teve uma evolução de 21% em 2014, 2013 e 21,3% em 2014. No acumulado aí dos 2 anos, a variação foi de 47%, o que leva a um lucro bruto com uma variação aí de 54% nos dois anos, comparado aqui o quarto trimestre de 2014 versus o quarto trimestre de 2012, sendo que no primeiro ano foi de 30,9% a variação e no segundo ano de 17,8%. O lucro bruto aqui, uma outra forma de representar, a gente vê aqui que ele tem um comportamento sazonal, ou seja, ele parte de dezembro, o quarto trimestre é sempre maior, e aí ele tem uma queda no segundo, terceiro trimestre e vai se recuperando a partir do terceiro para o quarto. E aí o crescimento médio ponderado desses 2 anos foi de 24,2%. Quando a gente vai para o EBITDA, a gente vê o mesmo comportamento do lucro bruto, ou seja, o quarto trimestre é sempre mais forte, só que aqui a gente já vê uma certa queda em relação à receita operacional líquida, ou seja, embora ela esteja vendendo mais, embora o seu lucro bruto seja maior em relação à margem EBITDA, tem uma queda, ou seja, entre o lucro bruto e as despesas operacionais estão crescendo um pouco mais, por isso que a margem EBITDA cai de 16,8 em 2012 e chega em 14,9 em dezembro de 2014, sendo que já havia uma pequena queda aqui quando a gente faz a mesma comparativa de dezembro de 2012 para dezembro de 2013. Depois a gente aqui só mostra a diferença entre o EBITDA e a geração de caixa operacional. O fluxo de caixa operacional, ele não é o EBITDA, apesar da gente no longo prazo ter uma certa semelhança. Eles no mês a mês, no trimestre a trimestre, no ano a ano, eles se mostram aí bem diferentes em seus comportamentos. Aqui a evolução do resultado financeiro, o resultado financeiro negativo significa dizer que ela tem muito mais dívida do que caixa, de uma forma simplificada, mas ainda assim se mantém numa certa estabilidade, ou seja, ao longo dos trimestres está em torno aí de 300 milhões de reais, sendo que de 2014 a subida é maior do que a de 2013, provavelmente pelo nível de endividamento das lojas americanas. Aqui o Earnings Before Tax, o resultado antes de imposto, LAIR, lucro antes de imposto de renda, ele se mantém aqui também numa crescente, mostra o mesmo movimento sazonal do quarto trimestre, mas diferente do EBITDA, que ainda se mantém crescente. Aqui a gente já viu uma queda, provocada principalmente pelo resultado financeiro, na parte ali das despesas financeiras, ou seja, essa queda de 2% aqui no quarto trimestre de 2014, ela tem um impacto importante vindo lá do resultado financeiro. Com isso, o lucro líquido do exercício
ele se mostra ainda maior. Aí a gente vê aqui uma queda na margem líquida de 13,7% para 10,3%, mas o que importa é que ela ainda se mantém no campo positivo, ela continua dando lucro ao longo dos trimestres. A evolução aqui o crescimento médio ponderado de 9,3%, mostrando novamente o efeito sazonal. E a gente vai para os indicadores financeiros, sendo que o primeiro aqui, fazendo um link com o lucro que a gente apresentou no anterior, é o lucro por ação. Aqui, diferente do que acontece no lucro líquido, o lucro por ação ele se mostra numa queda de 1,3%. Isso provocado pelo quê? Pela quantidade de ações. Eu tenho muito mais ações agora em 2014 do que eu tinha nos anos anteriores. Por isso que esse lucro por ação tem se mantido aí tem apresentado essa queda de 1,3%. Já no valor patrimonial por ação, eu mostro um crescimento, ou seja, o meu lucro cresceu, mas uma parcela do meu lucro ou não está sendo distribuído, ou eu tenho outros eventos aqui no patrimônio líquido que estão melhorando o meu VPA, o meu valor patrimonial por ação. Aí a gente entra na liquidez imediata, e a liquidez imediata mostra o quê? O total de disponibilidade versus o total de obrigações que se tem a pagar no curto prazo. Aqui é uma métrica que só se mantém estável, mas 0,70 é um número considerável, dado que o caixa ele teoricamente deveria dar apenas para um curto prazo, inferior inclusive ao que está no passivo circulante. A liquidez corrente mostra-se também numa situação folgada, ou seja, um indicador que ele tem para ser estável, para ser tranquilo, tem que ser superior a 1, como aqui está entre 1,50 em 2012 e 1,54 em 2014, mostra uma certa tranquilidade do ponto de vista de liquidez de curto prazo. E a liquidez seca, muito parecida com a liquidez de curto prazo, a gente apenas desconta o total do estoque da liquidez corrente, mas ela ainda se mantém no campo aí superior a 1, o que mostra uma certa folga na administração da liquidez de curto prazo. No entanto, quando a gente vai para a liquidez geral, que mostra a liquidez de uma maneira global, ou seja, tudo que se tem a pagar e a receber, tanto de curto quanto de longo prazo, a gente vê que o total de dívida de curto e longo prazo é superior ao total de contas a receber. Por isso que a gente tem aqui um índice inferior a 1, mas ainda dentro de uma certa estabilidade, ali na casa do 0,8. Ou seja, para cada R$1 de dívida que se tem, a empresa só tem 0,85 de recursos se ela tivesse que fazer a liquidação de todos esses itens. Mas é só uma métrica, mostra uma indicação de uma estabilidade ao longo do tempo. Aqui um resuminho de todos os índices que a gente tratou nos slides anteriores. E aí o próximo indicador é o giro dos ativos, que mostra o quê? Quanto que a receita líquida é gerada pelo seu ativo total. Como a receita líquida se mantém crescente, principalmente quando a gente fala dos quartos trimestres, o que muda aqui é o total dos ativos. E ainda mantém-se aí numa trajetória de 1,3, o que de certa forma mostra uma estabilidade, ou seja, a receita está crescendo, mas o total do ativo também. A gente fala também do endividamento, o endividamento de 6,2 bi em 2014, em 2012, vai para 8 bi em 2014, mostra um crescimento de 28% ao longo dos 2 anos, e da dívida líquida subiu 10%, ou seja, eu peguei mais dívida, mas a minha dívida foi suficiente para gerar mais caixa, por isso que a dívida líquida, que é a diferença da dívida bruta para o total de disponibilidade, cresceu menos. Depois a gente vai para o total de debt equity, ou seja, quanto de dívida, qual que é a relação dívida e capital de sócios que existe. A dívida aqui a gente normalmente fala da dívida financeira, ou seja, dívida com instituição financeira, porque as demais dívidas de curto e longo prazo são provenientes da sua operação, ficam lá como capital de giro. Então o capital próprio aqui, a dívida bruta, a gente está dizendo que para cada R$1 de recursos para financiamento da empresa, 83 vem de capital de terceiros e apenas 17 de capital próprio, ou seja, é uma relação muito mais baseada em dívida do que propriamente em capital de sócio. E aí a gente vai para o retorno sobre o ativo total,
que mostra o que, quanto de retorno se tem sobre o total dos ativos da companhia ao longo do tempo. Lembrando aqui que o retorno, como a gente está falando em bases trimestrais, para que ele seja comparado com o ativo total, a gente deixa o retorno em bases anualizadas. Multiplica-se basicamente por 4. E aí a gente vê que de 9,63 em dezembro de 2012 cai para 7,57 em 2014. Está se vendendo mais, mas com uma margem menor de lucro, ou seja, o retorno é menor para um total de ativos que se mantém constante. Quando a gente compara o retorno sobre o capital próprio, patrimônio líquido, a gente vê que mantém-se também na mesma trajetória de queda, ou seja, o retorno, o resultado tem se mantido numa queda, mas ainda assim num patamar bem superior. Por quê? Porque como é patrimônio líquido, lembre-se que a gente tinha comentado aqui atrás que a maior parte do financiamento é com capital de terceiros. Logo, o retorno sobre o capital próprio ele tende a ser superior, uma vez que eu tenho menos capital para financiar, menos capital dos sócios para financiar a operação e não só para financiar a operação, mas para ter retorno dessa operação. Aqui o ROIC mostra também uma evolução um pouco diferente, porque ele tem uma tratativa diferente. Ele mostra o que? O retorno sobre o capital investido. Aqui é capital próprio, aqui é capital investido, ou seja, aonde o dinheiro está sendo investido. E dentro do conceito de capital investido eu tenho o ativo fixo e o capital de giro, ou seja, o ativo fixo são as minhas lojas, os meus centros de distribuição, e o meu capital de giro é o que eu tenho de contas a pagar e contas a receber no curto prazo. Então a gente mostra aqui que tem uma evolução, uma variação na verdade em torno de 40%, principalmente a partir de dezembro de 2013, sendo que em 2014, sendo que em 2013 os primeiros trimestres estão ali na casa dos 20%. E aqui a gente mostra o capital investido saindo de 3,9 bi em 2012, chegando em 5,4 bi em 2014. Aqui por último, finalizando a apresentação, um quadro resumo com todos os indicadores que a gente discutiu até então. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, manda um e-mail lá para o contato@didaticativa.com e o e-mail também, se quiser dar um pulinho no site também é o www.didaticativa.com. Até a próxima.